Vem comigo, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley aqui na telinha de vocês para nós iniciarmos a nossa aula top de matemática. Então, vem comigo? Galera, na nossa aula de hoje, olha só o que eu preparei aqui de especial para vocês. Então, nós vamos aqui, galera, falar sobre o mapa do plano cartesiano. Então, vamos aqui navegar nesse grande mapa e desvendar aí esses mistérios que esse mapa do plano cartesiano esconde? Então vem comigo. Então vamos lá, vamos começar com o desafio aqui na tela de vocês. E o desafio de hoje, galera, nós temos aqui o mistério de um robô. Então olha só, um robô foi programado para andar sobre um tabuleiro de coordenadas. Então imagine um tabuleiro e o robô precisa navegar nesse tabuleiro, precisa andar por esse tabuleiro. Ele começa no ponto 0, 0, ou seja, ele começa lá no meio do tabuleiro. Depois, ele se move 3 passos para a direita, 4 passos para cima. E aí eu pergunto vocês, em qual ponto do plano o robô está agora? Como que nós podemos representar isso utilizando a técnica do plano cartesiano? Ah, isso aí é super simples, professor. Então vamos lá, vamos retomar aqui algumas ideias e conceitos do plano cartesiano. Então vem comigo. Então olha só, galera, no plano cartesiano, vamos aqui entender comigo. Então o plano cartesiano, ele é formado, galera, por 2 itens muito importantes. Vou até pegar meu lápis aqui. Então olha só. Então o plano cartesiano, ele é formado por um eixo horizontal. Eita, meu lápis está vermelho, deixa eu apagar aqui. Ele é formado por um eixo, galera, horizontal, ou seja, que fica horizontal, certo? Assim como está a orientação aqui do meu braço. Eixo horizontal, e ele também, galerinha, é formado por um eixo vertical, que fica em pé, como o mastro da bandeira. Então, olha só, ativei meu lápis. Então, o eixo horizontal, a gente fala que é o eixo X, ou seja, o eixo das abscissas. E o eixo vertical, nós chamamos ele de eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então aqui, ó, representei aqui para vocês, ó, o eixo X aqui e o eixo Y aqui, tá? O primeiro quadrante, lembra que o plano cartesiano ele é formado por quadrantes? Então o quadrante, galera, é uma das 4 partes aqui do nosso plano cartesiano. O primeiro quadrante, lembra que o plano cartesiano, a gente enumera ele no sentido, sempre no sentido aqui, observando, galerinha, os números. Então, olha só, o primeiro quadrante, ele vai conter sempre os números positivos, ou seja, tanto em X quanto em Y. Então, o primeiro quadrante, galera, ele está localizado aqui, certo? Então, o primeiro quadrante, ele está localizado aqui no nosso plano cartesiano. Galera, esse quadrante, lembrando, reforçando aqui com vocês, que o plano cartesiano, pessoal, ele vai sempre nos ajudar a representar os números através das abscissas e das coordenadas, certo? Agora, nós temos aqui, galerinha, que os quadrantes, eles são organizados no sentido anti-horário, ou seja, contrário do relógio. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, lembra que eu falei que representa os números maiores do que 0, tanto em X quanto em Y? O segundo quadrante, ele fica aqui, ó, à esquerda do primeiro quadrante. Embaixo, nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante, de forma anti-horária. Lembra que o sentido dos quadrantes é de forma anti-horária e não no sentido horário, que é o mesmo sentido do relógio. É ao contrário do relógio. Cada ponto, pessoal, é representado por um par ordenado. Então, eu sempre vou ter o que nós chamamos de par ordenado, ou seja, o que vem primeiro é o X e o número que vem depois é o Y. Então, o número que aparece aqui em X, eu vou representá-lo aqui nesse eixo horizontal de X. E o número que aparece em Y, eu vou representar ele no eixo que aparece aqui na vertical de Y. Então, o X mostra quando anda para a direita, olha só, o X mostra quando anda para a direita ou para a esquerda, aqui no eixo X,
E o y sobe mostra quando sobe, ou seja, tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, o ponto 3 e 4, certo? Ou seja, a gente vai andar 3 no eixo x, olha só, e depois 4 no eixo y, ou seja, a gente vai andar 3 para a direita, porque é positivo, e 4 para cima, porque é positivo em y. Então, 3 em x, porque é positivo em x, e 4 em y, porque é positivo em y. Certo? Então, é assim que a gente anda no plano cartesiano. Ah, professor, então agora a gente consegue fazer aquele desafio lá do início, onde o robô anda ali no plano cartesiano? Claro que consegue. Se você quiser desenhar aí no seu caderno, fique totalmente à vontade. Então, vamos para o desafio prático, gente? Então, uma turma montou um mapa com pontos turísticos de Anápolis para o plano cartesiano. Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma representação dos pontos turísticos. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com o nome do ponto turístico e a localização desse ponto em x e em y. Então, a gente vai precisar de um plano cartesiano para montar esses pontos. Então, no ponto 2 para x e 5 para y, a gente tem o quê? O Teatro Municipal. Em 6 em x e 2 em y, a gente tem o Estádio Jonas Duarte. O Parque Ipiranga está lá no ponto, na localização 4, 4. 4 em x e 4 em y. E a Praça Bom Jesus está localizada aqui em 1 em x e 3 em y. E aí nós vamos agora, galera, responder as seguintes perguntinhas. Primeiro, localize os pontos no plano cartesiano. Então vamos localizar esses pontos lá? Primeiro, vamos localizar o Teatro Municipal? 2 e 5. Então vamos lá, ó. Então aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Lembrando que para a direita são os positivos em x e para cá são os negativos. Aqui para cima nós temos os positivos em y e aqui embaixo nós temos os negativos em y. Então aqui nós temos 2 e 5. Então 2 em x, 1, 2 e 5 em y. Então olha só, vou marcar aqui, ó. 2 em x e 5 em y. Então, 1, 2, 3, 4, e vou marcar um outro ponto aqui, 5. Ele não está representado aqui, mas vocês podem marcar. Então, basicamente, vai ser aqui, ó. Então, olha só aqui no plano cartesiano onde está o teatro. Nesse ponto aqui. Então, vou colocar aqui, ó. 2,6, ou seja, 2 em x e 6 em y. Vamos marcar o próximo ponto? Estádio Jonas Duarte, 6 em x e 2 em y. Então, vamos voltar aqui, ó. 6 em x, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, imagina aqui que a reta continua. Então, 6 em x e quanto em y? 2. Então, 2 aqui. Então, vai ficar bem aqui esse ponto, ó. Olha que legal. Então, aqui temos 6 e 2. Alright? Ok, galera? Agora, vamos para o próximo ponto? 4 e 4. Ah, o Parque Ipiranga tá fácil, professor. Ele tá em 1, 2, 3, 4 em y e 1, 2, 3, 4 em x. Ele tá bem aqui, ó, que legal. Então, o Parque Ipiranga tá aqui, ó. 4 aqui em x e 4 em y. Agora, bora pro próximo? Praça Bom Jesus, 1 em x e 3 em y. Então, 1 em x e 3 em y. Então, ele tá bem aqui. 3 em y e 1 em x. Lembrando, vocês podem colocar os números também, viu, galera? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui em y também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vocês podem marcar aqui também. Lembrando que aqui tem um outro pontinho, tá? Pessoal, feito isso,
Qual ponto está mais à direita? Aí é fácil, é só a gente olhar. Qual que é o ponto que está mais à direita, hein, galera? É exatamente aqui quem? 6 e 2, que é o Estádio Jonas Duarte. Então, você pode escrever aqui, Estádio Jonas Duarte. Qual está mais alto? Isso é fácil, professor, é só olhar aqui em cima. É o ponto 2 e 6. Quem que é o ponto 2 e 6, galera? Aliás, na verdade, não é o ponto 2 e 6. É o ponto, deixa eu ver, 6 e 2. Então, quem que está mais alto, galera? É o ponto... Tcharará. Vamos ver aqui o próximo ponto. 6 e 2 é Jonas Duarte. Só que o 6 e 2, gente, ele tá para cá, certo? E no caso aqui, 6 e 2, Jonas Duarte. E o 2 e 6, cadê o 2 e 6? Era 2 e 5, galera. Olha só, vamos corrigir aqui, porque aqui ao invés de ser 2 e 6, era 2 e 5. Corrige aí com o professor, tá? Então, na verdade, a gente não pode marcar ele aqui no 6, não. A gente vai marcar ele aqui no 5. É bem aqui, tá? Então, vamos só fazer esse adendo aí. Vamos só corrigir, porque na hora aqui, o professor Wesley acabou confundindo aqui o número. Então, aqui é 2 e 5, não 2 e 6. Então, aqui está perguntando o seguinte: qual está mais alto? O que está mais alto é o que subiu mais ali em questão de altura, né? Então, no caso aqui é o 2 e 5, que no caso aqui é quem? O Teatro Municipal. Então, você vai colocar aqui Teatro Municipal. Agora, no item 4, imagine um deslocamento do ponto 2 e 5 até o 6 e 2. Então, vamos lá. Então, 2 e 5 e 6 e 2. Então, ponto 2 e 5 aqui até o ponto 6 e 2. Então, ele tem que vir daqui para cá, galera. Como que ele vai fazer? Ele tem que descer aqui até 2 em Y e ele tem que virar à direita aqui até o 6 e o número 2. Ou seja, ele tem que fazer todo esse trajeto aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que eu estou pintando aqui, certo? E aí, para isso, ele vai passar em todos esses pontos aqui. Então, você pode marcar ponto a ponto aqui, ó, onde ele vai passar e montar o percurso que ele vai fazer para ele chegar lá no final, certo? Pessoal, desafio aqui prático feito. Agora é um desafio extra para vocês fazerem aí na casa de vocês ou na sua sala de aula. Então, olha só, em casa, monte um jogo de batalha de coordenadas com um familiar. Pode ser com o papai, com a mamãe, com quem você preferir. Use o papel quadriculado e numere os eixos de 0 a 10. Então, tanto na horizontal, na abscissa, quanto na ordenada, você vai numerar de 0 a 10. Esconda objetos em certo ponto. Por exemplo, no ponto 4 e 6, no ponto 2 e 9. O outro jogador deve tentar acertar as coordenadas onde você escondeu esse objeto, certo? E aí você vai marcar aí tanto os erros quanto os acertos aí do outro jogador. E aí você vai registrar quais pares foram usados e traga o jogo para compartilhar aí com a sua galera na sala de aula para vocês brincarem aí, se divertirem, tá bom? Então esse desafio extra é para vocês aí construírem o próprio jogo de vocês e se divertir aí com seus colegas e com seus familiares, tá bom? Galera, nossa aula de hoje foi demais, o tempo voou, mas olha, o que é que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Então nós aprendemos que o plano cartesiano é uma forma de localizar pontos com muita precisão. Os pares ordenados, x e y, mostram a posição no espaço. E o primeiro quadrante, ele só tem valores positivos, tá bom? E nós vimos aqui também que nós podemos usar um plano para movimentar, mapear e representar aí os objetos aqui no nosso ponto, tá bom? Então, galera, nossa aula de hoje foi demais, eu vou ficando por aqui, mas olha, eu espero e tenho certeza que todos e todas vocês vão vir aqui juntinhos para a gente poder se divertir na nossa próxima aula. Então, galera, eu vou ficando por aqui, mas olha, não se esqueçam de seguir o canal CA de Anápolis no YouTube para vocês não ficarem de fora de todas as novas aulas lançadas aí para vocês no nosso canal.
Então, galera, um abraço super apertado do professor Wesley e também aqui da Rosângela, e eu aguardo todos e todas vocês aqui na nossa próxima aula. Então, galera, um abraço super apertado e até lá!